Vamos dar início a mais uma videoaula de Geografia, 7º ano. E nesta videoaula nós vamos falar sobre o Brasil, continuando o assunto sobre o nosso país. Para começar, vamos falar sobre os rios brasileiros. O Brasil é o país que possui a maior rede fluvial do mundo, ou seja, o maior sistema de rios do planeta. Nós temos o maior rio do mundo, seja em volume de água ou de extensão, que é o rio Amazonas, o famoso rio Amazonas, que passa pela Amazônia, atravessa a Amazônia. Então o Brasil é um país extremamente rico quando se fala na questão de rios. Evidentemente, algumas regiões vai apresentar mais volume de água do que outras. Os nossos rios são de grande importância para o nosso país. Nós utilizamos ele como irrigação agrícola, para a pesca, produção de energia elétrica através das hidroelétricas. Utilizamos também como navegação, abastecimento residencial, comercial, industrial, enfim, nós temos muitos usos para os nossos rios. Infelizmente, nas grandes cidades, eles são muito agredidos, poluídos. Um exemplo do rio Tietê, que quando passa por São Paulo, pela cidade de São Paulo, se torna um dos rios mais sujos e poluídos do planeta. Infelizmente, isso é uma triste realidade, mas que é muito comum nas grandes cidades que são atravessadas por rios. Aqui nesse mapa nós vemos a distribuição das bacias hidrográficas brasileiras. O que seriam essas bacias hidrográficas? É um conjunto de rios em uma região que será influenciado por esses rios. Então aí nós podemos perceber todas as bacias hidrográficas brasileiras. Nós temos a bacia do rio Amazonas, nós temos a bacia do rio Tocantins, Araguaia, a bacia do Atlântico Nordeste Ocidental, a bacia do Parnaíba, a bacia do Atlântico Nordeste Oriental, bacia do rio São Francisco, bacia do Atlântico Leste, bacia do Atlântico Sudeste, bacia do Atlântico Sul, bacia do Paraguai, bacia do Paraná e bacia do Uruguai. Vocês podem identificar todas elas através das cores. Essas são as bacias que compõem a rede hídrica fluvial do Brasil. Agora nós vamos falar sobre os climas brasileiros. Como eu disse a vocês na primeira videoaula, o Brasil é um país de dimensões continentais. Somos um país gigantesco, o 5º maior país do mundo. E esse tamanho imenso do nosso país, evidentemente, irá afetar os nossos climas. Então, o que é que faz com que nós tenhamos essa variedade climática? Primeiramente, o tamanho imenso do nosso país, mas também as formas do relevo, né? Nós temos também afetando a vegetação, a própria distribuição das águas dos rios, a maneira como nós atuamos com a nossa agricultura. Tudo isso afeta o clima brasileiro. Então aqui nós temos alguns fatores, alguns elementos do clima que vão determinar as diferenças climáticas dentro do nosso país. Nós temos primeiramente a temperatura do ar, nada mais é do que a temperatura que nós podemos medir no ar que está naquela região. Nós temos também a umidade relativa do ar, que é a quantidade de vapor de água presente no ar. Nós temos a radiação solar, que é a intensidade dos raios solares. Nós temos também as massas de ar, que são os ventos que sopram em direções diferentes. E nós temos a altitude, que é a altura de um determinado local em relação ao nível do mar. Então esses são os elementos que vão afetar as questões climáticas de cada região. Vamos ver agora a distribuição dos climas no Brasil. Então, neste mapa, nós observamos todos os climas encontrados no Brasil. São 6 tipos de clima. Nós temos na cor amarela o clima equatorial.
nós temos na cor rosa o clima tropical, na cor verde o clima semiárido, na cor laranja o clima tropical de altitude, no clima vermelho tropical atlântico e no clima azul subtropical. Vamos ver cada um desses climas e entender suas características. O primeiro tipo de clima que nós vamos ver é o clima equatorial. Esse tipo de clima ele é encontrado na região das florestas tropicais no Brasil. Então esse tipo de clima se apresenta principalmente junto à linha do Equador, são as áreas mais quentes. Aqui nós temos principalmente na região norte, na região amazônica, mas também vai se apresentar em parte do centro-oeste. Aqui nós temos grande incidência de radiação solar, ou seja, muita intensidade de raios solares. As temperaturas são muito altas o ano inteiro, sendo sempre superiores a 25 graus, então faz muito calor nessa região, nessas áreas. Nós temos uma grande evaporação de água, o que provoca muita chuva. Então essas regiões são quentes, muito úmidas e chove bastante. Nós temos muita água nessas áreas. Próximo tipo de clima é o clima tropical. Esse é o clima que é dominante no Brasil. A maior parte do Brasil apresenta esse tipo de clima tropical. Então nós vamos ter predominando na região centro-oeste, região sudeste e parte do nordeste. Aqui nós temos temperaturas médias acima de 18 graus Celsius, ou seja, é uma região muito quente, o próprio nome já diz, né? Tropical, está entre os trópicos. Então são áreas com muita incidência de raios solares, muito quente. Aqui nós vamos ter duas estações do ano bem definidas, uma estação chuvosa e uma estação seca. Em algumas áreas vai se destacar mais a parte seca, em outras áreas vai se destacar mais a parte chuvosa. Mas nós temos essas duas estações muito bem definidas, assim como vocês podem observar essas figuras aí que representam esse tipo de clima. Nós temos também o clima semiárido, que é o clima apresentado na região do Nordeste brasileiro. Aqui nós temos poucas chuvas ao longo do ano. Em algumas áreas são extremamente raras essas chuvas. Nós temos temperaturas altíssimas, um calor muito intenso. Então, a partir dessa falta de chuva, dessa escassez de água e do calor intenso, o clima é bem seco, bem árido. Nós vamos ter também a adaptação das plantas, né? Mais à frente a gente vai falar sobre os tipos de vegetação e vamos perceber que essas plantas se adaptaram a essa falta de água. Nós temos também o clima litorâneo, como o próprio nome já diz, é um tipo climático que se apresenta junto ao litoral, que está presente e é influenciado pelo oceano. Nós temos as massas de ar que sopram do oceano em direção ao continente, carregadas de umidade que vem da evaporação da água do mar, e essa umidade provoca chuvas. Então são áreas que vão ter, através da influência do oceano, uma forte presença de chuvas, né? E aqui nós temos também temperaturas altas, elevadas, o que mostra que essa região apresenta calor intenso grande parte do ano. Clima tropical de altitude é um tipo climático que é influenciado pela elevação do relevo. Então nós vamos ter a presença desse tipo climático em áreas com altitude superior a 800 metros. Ocorre nas áreas serranas do sudeste, principalmente na Serra da Mantiqueira. Nessas áreas as temperaturas médias anuais são baixas, ou seja, faz frio, e é comum a prática de pecuária familiar e de piscicultura. A piscicultura, que é a criação de peixes. Clima subtropical. Esse tipo de clima ele é apresentado na região sul do Brasil e em pequenas porções do sudeste e do centro-oeste. Então, como esse clima ele vai acontecer na região sul do Brasil,
vai ultrapassar o sul do Trópico de Capricórnio. Então essas regiões vão apresentar um clima mais temperado. Então você tem verões que são quentes e chuvosos, e os invernos são os mais rigorosos do Brasil, ou seja, são os invernos mais frios que o Brasil apresenta, são essas da região subtropical. Existe inclusive a ocorrência de geadas, em alguns casos raros, até mesmo a presença de neve, para mostrar que essa região é realmente a mais fria do Brasil. Esse clima de temperaturas mais baixas favorece a pecuária, a criação de gado. Aqui nós temos a distribuição da vegetação brasileira. Já entramos em outro assunto, que é a vegetação brasileira. A vegetação que vai ser determinada pelo tipo de clima e pela questão do relevo do Brasil. Então nós temos na cor verde a floresta amazônica, é a maior vegetação, tipo de vegetação brasileiro. Na cor amarela nós temos a Mata Atlântica, que já foi grandemente destruída. Hoje praticamente não existe mais, o que existe são em áreas de proteção ambiental. Na cor roxa nós temos as zonas dos cocais, que é uma vegetação de transição. Nós temos na cor rosa a mata de araucárias. Na cor verde escuro nós temos os pampas, que são vegetações de gramíneas. Nós temos na cor marronzinha clara os cerrados. Na cor laranja a caatinga, que é uma vegetação nordestina, típica do Nordeste. Nós temos nessa cor amarronzada mais escuro o Pantanal, que é uma vegetação de transição também, é um complexo vegetacional. Na cor azul nós temos as regiões litorâneas. Então nós vamos ver um videozinho agora que vai explicar melhor isso. Em seguida nós voltamos vendo cada um desses tipos de vegetação. Oi, crianças! Você sabia que nossos bosques têm mais vida? Nós temos uma biodiversidade muito grande, pois temos vários ecossistemas em nosso país. São vários tipos de vegetações e animais que vivem nesse habitat. A região norte, por exemplo, apresenta um clima tropical, e é lá a vegetação da Amazônia. Além de latifoliada e densa, possui o solo do tipo latossolo, pobre em minerais e apresenta grande variedade de espécies, em virtude da grande presença de humus das folhas caídas no solo. Observa-se a presença de 3 subtipos: a mata de terra firme, onde nota-se a presença de árvores altas, como o guaraná; a mata de igapó, localizada em terras baixas, zonas alagadas pelos rios e onde vivem plantas como a vitória régia; e a mata de várzea, onde se encontram palmeiras, seringueiras e jatobás. Parte da região norte possui também a mata de cocais, onde ocorre a extração do babaçu e da carnaúba. O cerrado é localizado em sua maior parte na porção central do país. Possui vegetação caducifólia, ou seja, as plantações largam suas folhas sazonalmente para suportar um período de seca, exatamente porque o clima da região é tropical típico, com 2 estações bem definidas, verão úmido e inverno seco. A caatinga está localizada na região nordeste, apresentando depressões e clima semiárido, caracterizado pelas altas temperaturas e pela má distribuição de chuvas durante o ano. Os cactos são as principais plantas da caatinga, destacando-se os mandacarus, os caruás, os xique-xiques e as macambiras. No litoral do Nordeste encontra-se o solo de massapê, excelente para a prática agrícola, sendo historicamente ligado à monocultura latifundiária da cana-de-açúcar. As araucárias se estendiam às grandes porções do sul, mas por causa da intensa devastação gerada para o desenvolvimento da agropecuária e do extrativismo, hoje só são encontradas em áreas reflorestadas e áreas de preservação. A Mata Atlântica estende-se junto ao litoral brasileiro, predominando em regiões de clima quente e úmido. Surge nas encostas das serras litorâneas em formas arredondadas, chamadas mares e morros. Esta formação vegetal apresenta-se muito densa, emaranhada e com grande variedade de vegetais
adaptados a ambientes úmidos e perenes. Devido à sua localização geográfica, é a formação vegetal brasileira que mais devastações sofreu, principalmente em trechos menos elevados do relevo. Esse impacto ambiental é uma das consequências da intensa urbanização e industrialização que ocorreram no Brasil. Os mangues ocupam porções mais restritas do litoral, em reentrâncias das encostas, onde as águas são pouco movimentadas, como os pântanos litorâneos, os alagadiços e as regiões inundadas pela maré alta. Neles predominam vegetações halófitas, que se adaptam a ambientes salinos, com raízes aéreas e respiratórias, dotadas de pneumatóforos, que lhes permite absorver o oxigênio mesmo em áreas alagadas. Muito bem. O primeiro tipo de vegetação que nós vamos ver é a floresta amazônica. Essa vegetação amazônica ela é densa, apresenta em geral árvores de grande porte e uma variação, que seriam as florestas fluviais alagadas e as matas de inundação. Então, observe essas figuras. Nós temos a floresta amazônica, essa vegetação extremamente densa, fechada, quando vista de um helicóptero, de um avião, parece um tapete de tão fechado. Então é uma vegetação muito exuberante. Nós temos ali dentro a mata de igapó, que permanece alagada o ano inteiro. Nós temos a mata de várzea, que é periodicamente alagada. Quando eu digo alagada, é com as inundações dos rios. É uma região muito úmida, com muita água. Então nós temos esses períodos de inundações dos rios. E nós temos as campinas. Então aqui essa é a primeira vegetação, que é a floresta amazônica. A segunda vegetação é a Mata Atlântica. Essa mata, desde o momento que os portugueses chegaram aqui, que ela é devastada até os dias de hoje. Então, atualmente, a Mata Atlântica encontra-se em um estado avançadíssimo de destruição. Ela se apresenta apenas em alguns pontos onde ela foi protegida, né? São áreas de preservação ambiental. Então a Mata Atlântica é uma floresta tropical, ou seja, de clima quente e úmido, que no passado recobria extensa faixa litorânea brasileira, estendendo-se do nordeste até o sul do país, entrando em direções para o interior. E essa vegetação, como eu já disse, foi duramente destruída. Aqui nesse mapa vocês podem perceber, nós temos de um lado como ela era no passado, há 500 anos atrás, e atualmente como ela se encontra. Percebam o quanto ela foi realmente massacrada e destruída. Dando continuidade, nós temos agora a vegetação do Cerrado. Segunda maior formação vegetal do Brasil, o Cerrado ocupa mais de 20% do território brasileiro, predominando na região centro-oeste. Daí ela se estende de forma contínua para outros estados, entrando no Nordeste, no Sudeste, atingindo uma pequena área da região Sul, apresentando algumas manchas menores dispersas na Amazônia. Então vocês veem que o Cerrado ele se expande muito pelo Brasil. A predominância de vegetação de pequeno porte e árvores isoladas. Então, como nessas imagens vocês podem perceber, ela é mais uma vegetação rasteira de gramíneas, com a presença de alguns arbustos e de algumas árvores de médio porte. Temos aí a caatinga, que é a vegetação nordestina, né? Nós encontramos em quase todo o Nordeste, essa zona semiárida, de clima semiárido. O nome da caatinga vem do Tupi-Guarani, e nessa língua indígena significa floresta branca. Por que isso? Porque no período da seca, da estiagem, esse tipo de vegetação, adaptado à falta de água, ela seca e fica cinza. Então você tem essa aparência de uma floresta branca. Essa vegetação, na maior parte, não está morta, ela está em uma espécie de hibernação para sobreviver
a escassez. Quando a chuva volta, ela brota novamente e tudo fica verde. Então isso é uma forma de adaptação contra essa escassez. Então você tem entre as estratégias das plantas raízes profundas, a troca de folhas por espinhos, algumas são mais suculentas, é o caso dos cactos, para armazenar água no seu interior. Então essas são adaptações que essas plantas desenvolveram para sobreviver à escassez de água. Nós temos também os campos. Esse tipo de vegetação de campos caracteriza principalmente pela presença e predomínio de gramíneas, são herbáceas, vegetação rala, rasteira. No Brasil é encontrado principalmente no estado do Rio Grande do Sul, no extremo sul do Brasil. Essa formação de vegetação vai englobar mais de 150 mil quilômetros quadrados de pastagens naturais. Isso é muito bom, muito interessante para a criação de gado, para pastagens. Temos o complexo do Pantanal, que é uma vegetação, vamos dizer assim, híbrida. Ela se localiza na região centro-oeste do Brasil, entre os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, estendendo-se também à Bolívia, país vizinho, e ao Paraguai, outro país nosso vizinho. Esse tipo de vegetação apresenta formações diversas e por isso é chamado de complexo. O Pantanal ele apresenta áreas que ficam alagadas durante a época das cheias, quando os rios vão transbordando, como nós podemos perceber nessas figuras. Então aqui você vai encontrar espécies de plantas que são comuns do Cerrado, que são comuns da Amazônia, até mesmo espécies da Caatinga. Por isso eu disse que é híbrida, é um complexo, é uma vegetação mais complexa. Nós temos também a vegetação litorânea, que como o nome já diz, vai se apresentar junto ao litoral. Os principais tipos de vegetação litorânea são as vegetações de restinga e os manguezais. Vegetação de restinga são essas vegetações que você encontra sobre as dunas. E manguezais são aquela vegetação que nós podemos observar nos mangues, principalmente plantas que estão adaptadas à água salobra, que estão adaptadas, você pode perceber as raízes são aéreas, ficam acima, passando do nível da água. Então são adaptações desse tipo de vegetação. Então encerramos mais uma videoaula e vamos para a nossa segunda atividade. Não esqueçam de copiar o cabeçalho, Escola Estadual João Alves de Melo, disciplina Geografia, professor Diógenes Lira, turma 7º ano. Aluno, não esqueça de assinar o seu nome. Segunda atividade, questão número 1. Realize uma pesquisa na internet sobre as bacias hidrográficas brasileiras, o que são e sua importância. Então, busque o seu livro didático, se você tem, procure na internet, pesquise, estude e responda essa questão. Questão 2. Cite 3 tipos de clima apresentados no Brasil, explicando cada um deles. E 3. Cite 3 tipos de vegetação apresentados no Brasil, explicando cada um deles. Não esqueçam de explicar tanto os climas quanto a vegetação. Coloquem as características de cada um. Bons estudos e até a nossa próxima videoaula.